abrindo o material aqui pra gente falar. Eu já expliquei moda para vocês na íntegra. Não sei se eu consegui terminar ontem. Você explicou até uma parte, se não me engano, professor. Espera aí. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu lembro que eu falei, mas eu não lembro se eu cheguei a terminar a moda com vocês. Eu expliquei sobre a fórmula? Explicou. Tá. Tá bom, eu vou dar uma repassadinha na fórmula novamente. E aí depois eu explico mediana. Não, eu acho que eu só expliquei o... Não lembro agora. Tem que pegar aqui no áudio da... Pegar o áudio da aula, eu vejo. Até onde que eu fui. Tá, um pouquinho só que eu vou dar uma olhadinha. Se eu já expliquei moda com fórmula. E aí, se for, eu só explico mediano. Se não, eu volto aqui e reexplico novamente. Eu estou colocando tudo lá no YouTube. Não sei se vocês já chegaram a ver. Mas está separado por disciplina lá. Para facilitar caso alguém precise fazer alguma consulta. Aí eu explico para vocês mediana, se for o caso. E aí depois, na semana que vem, eu peço os exercícios para vocês fazerem. Vamos sobrecarregar. Só queria fazer um comentário aí. Bernardo, eu não tenho recebido as suas atividades. E quem mais aqui? Mirelle, se puder me encaminhar, por favor, me encaminhe, que você havia me contatado ontem sobre CPOC, tá? Estou falando sobre CPOC. E quem mais? A Mariana não está presente? Não. Iracema também não. Tá. Então só quem está me devendo aí é o Bernardo, que está presente, que não tem me enviado os exercícios de CPOC. Estou tentando consultar aqui para a gente
fazer a coisa certa. CFE segundo B, 1 dos 6, aqui. Expliquei mal pela fórmula, assim. Tá aqui no vídeo. Tá correto. Então eu só vou dar uma repassada e aí eu explico para vocês sobre mediana e aí fica encerrado esse assunto. Deixa eu só mostrar um negócio para vocês aqui. E aí eu... Então, ó, caso alguém tenha interesse em algum momento para fazer uma atividade ou mesmo entender sobre o assunto, todas as nossas aulas de apresentação, de trabalho, de correção de exercício, enfim, eu estou colocando aqui no YouTube, separado numa playlist aqui, ó, CFE, GFE, que não é a matéria de vocês no caso, CPOC, LE, empreendedorismo em Outertech, essa aqui é em Outertech também, essa é em Outertech, enfim. Então tá tudo aqui, tá? Se vocês precisarem de LE, é só clicar aqui, vai aparecer todas as aulas de LE que eu tenho dado aqui no PJ por aqui, que é com o primeiro A, com o primeiro B e com o primeiro C com vocês, tá? CPOC também está aqui, o que é com vocês e o que é com o segundo A. E tem o CFE também, que é com vocês e com o segundo A. Então a aula de ontem está aqui, ó, tá? Caso vocês quiserem ver ou tiver alguma dúvida, elas estão vindo para cá. Fica lá no Teams, mas está vindo para cá também para facilitar a consulta, tá bom? Só para ajudar vocês. Tá bom, então vamos fechar esse cara aqui. Esse foi de ontem. E agora eu vou passar de hoje. E aí eu explico o mediano. Depois, semana que vem, a gente faz exercício. Vou colocar aqui em aula 12. Se funcionar. Não começa a travar, é um saco. Vou pegar aqui.
Isso. CPOC, Bernardo. CPOC de semana passada. Ô, professor, você vai explicar a fórmula de novo? Vou. Vou falar sobre moda de novo. Eu vou dar uma Ah, o repassada. senhor... Eu não, é já, que eu eu já pensei que você expliquei. tinha passado exercício. Não vou passar exercício não, porque eu vou explicar mediana. Eu vou dar uma repassada em moda e vou explicar mediana. Ah, tá, Aí, tá bom. aí semana que vem eu deixo a aula para vocês fazerem os exercícios. Vou Tá pegar bom. aqui, tá bom? Eu só estou abrindo aqui e a gente já começa. O que eu vou falar de novo só para reforçar é moda com intervalo de classe. Vou dar uma cópia aqui. Então é essa aqui. Ó. Deixa eu colocar dia 2. Tem que arrumar um negócio aqui, peraí.
vocês. É que fica bagunçado a numeração da página, por isso que tem que ficar arrumando aqui. É só um pedaço de mediana, não é todo não, porque não vai dar para falar de todo. E aí semana que vem eu termino mediano e aí eu passo o exercício e depois termino. Vamos fazer dessa. Bom, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Compartilhar aqui com vocês. Então vamos lá. Isso aqui eu havia passado para vocês ontem, que era calcular a moda de dados agrupados com intervalo de classe. Tá? Aí eu falei para vocês que tem que usar essa formulazinha toda vez que aparecer na tabela aquele T deitado. Então apareceu aquele T deitado, é necessário fazer o cálculo da moda através desta forma. Tá? Então vamos lá. Aí eu mostrei para vocês aqui o que significa cada termo, tanto da frequência da classe modal, quanto do D1, quanto do D2. Depois expliquei para vocês também que, primeiramente, para começar isso aí, tem que identificar a classe modal, ou seja, aquela classe que apresenta maior frequência. Se for a primeira classe, a classe anterior para calcular o D1 é 0. Se for a última classe, a classe posterior é 0 também. Aí depois nós temos aqui, então, a frequência da classe modal. Nós temos a frequência anterior à classe modal, que é 87, depois a anterior é 66 e a posterior é 54. Frequência posterior, 54. Para que serve isso? Para a gente calcular o D1. O D1 nada mais é que a frequência da classe modal menos a frequência anterior. Então, essa é 87 menos os 66, que vai dar os 21. Depois eu falei também sobre a frequência da classe modal menos a frequência da classe posterior. Então, aqui nesse caso, é 87 menos 54. Aí depois eu falei sobre o limite inferior, que é o 18,
para a gente achar a amplitude. Depois vai mostrar a amplitude, vai mostrar o limite superior, que é o 26. Então, o limite superior é o 26. Um menos o outro vai me dar a amplitude do intervalo, que é o 26 menos 18, né? Então, 26 menos 18, a amplitude, que é 8, que também vai nos ser necessário para a gente aplicar na fórmula. Aqui é o significado de cada termo, né? MO é moda, LMO limite inferior, é o D1, é a diferença entre a classe que apresenta maior frequência menos a classe anterior, o D2 é a diferença da classe que apresenta maior frequência menos a classe posterior, e o HMO é a amplitude da classe que faz parte do intervalo. Estou passando um pouquinho mais rápido, que eu já expliquei isso na aula de ontem. E aí, então, é só a necessidade mesmo de aplicar na fórmula, né, todos esses dados da tabela para a gente encontrar a moda. Então, nesse exemplo aqui que eu dei, a moda aqui, a classe modal é 87. Essa é a classe modal. Mas a moda dessa tabela é o 21,11. Alguma pergunta? Ô, professor, Oi. eu não sei se dá para fazer isso, mas como é que você chega nessa fórmula? Como é que é o quê? Como é que você chega nessa fórmula? Não, De aí eu não... moda igual, aí mais... Não, essa fórmula é dada, né? Não foi eu que inventei essa fórmula. Mas você sabe como chega nela? Não sei como é que chega nela. Ah, Isso é aí só foi um... curiosidade mesmo. Não, beleza. A sua pergunta é importante, mas não foi eu que criei a fórmula, não, tá? Ah, tudo bem. É igual às outras... os estudiosos desse conteúdo desenvolveram essa fórmula para calcular a moda. É igual a outras que eu vou mostrar para vocês, tanto de mediano, e quanto que a gente vou falar várias outras fórmulas que tem aí com relação a matemática financeira, que eu vou estar passando aí logo nas próximas semanas, então logo que a gente termine esse conteúdo. Mas eu posso perguntar aí para os estudiosos quem inventou a fórmula da moda. Não tem problema não, eu vou atrás para tentar responder para você essa pergunta. Beleza, obrigado. Deixa eu só anotar aqui. Aí eu tento descobrir, aí eu te passo na próxima aula. Bom, agora nós vamos ter então aí mais um pouquinho de conteúdo sobre mediana, né? É uma medida de posição, é uma separatriz que divide um conjunto de dados coletados em duas partes iguais, que a gente chama de meio, né? Por isso que chama de mediana. Mas aí tem alguns critérios para a gente achar esse meio, tá? Então, o primeiro deles é assim, ó, a gente tem um conjunto de dados aqui, né? Uma série estatística, que a gente chama, série estatística. E aí aqui é um dado bruto, e aqui é um dado em RAW, né? Então, peguei esses dados aqui e organizei em RAW. Então, além de a gente achar a moda, que ficou para trás, que é mais ou menos o mesmo formato, nós vamos agora encontrar a mediana, né? Bom, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Como a gente tem números ímpares, e é pouca a quantidade de números que nós temos aqui de números ímpares, então fica fácil de você identificar qual é o meio, né? Qual o objetivo da mediana? É separar a série em dois conjuntos com a mesma quantidade de elementos, né? Dois conjuntos aqui, ó, com a mesma quantidade de elementos. Deixa eu pôr uma borracha aqui, que tá feio demais esse risco. Então tem a mesma quantidade de elementos, de tal forma que 50% dos valores coletados sejam menores que a mediana e os outros 50% sejam superiores à mediana. Como aqui a gente tem 11 números, então fica fácil, né? O número é ímpar,
quantidade de números é ímpar, então você sabe que 5 vai ficar para um lado, 5 vai ficar para o outro, e aquele que é, teoricamente, a sexta posição é a mediana, né? Então, aqui, ó, 13, 14, 17, 18 e 22. Então, são 50%. Aí, do outro lado, a gente tem o 23, e aí tem 25, 26, 27, 29 e 31. Então, aqui a gente tem 50% após a mediana, e aqui nós temos 50% anterior à mediana. O número 23, que faz parte da sexta posição desse conjunto de dados, refere-se à mediana. Tá? Então, a mediana é o número 23. Existem 5 valores coletados antes da mediana e 5 depois. Né? Aqui é fácil porque a gente só tem 11 números. Mas é claro que todo número, todo conjunto de dados que for ímpar, mesmo que seja 5.000, 3.000, é mais fácil de identificar, até porque tem uma formulazinha para calcular qual é a posição que eu devo calcular, né? Mas como aqui é poucos números, a gente consegue fazer de forma visual, rapidamente. Aí nós vamos ter aqui outra situação, né? Aqui é para valores ímpares, ou seja, tem uma quantidade de números ímpares, acho que é isso. Tem uma quantidade de números ímpares igual ao anterior, tá? Tenho aqui, então, os dados em rol, ou em dados brutos, organizado em rol, e aí tem essa conjunto de numeração. Aqui eu tenho 15 números, se não me engano. Então, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, eu tenho 15 números. Então, se você tem 15 números, você já sabe que vai ficar 7 para um lado e 7 para o outro. E o número que estiver na oitava posição é o número que vai me dar a mediana nesse conjunto de dados. Se eu quiser saber a posição que ele ocupa, que a gente chama de posição do termo central, toda vez que for números ímpares, eu devo utilizar essa formulazinha aqui. Para que serve isso aqui? É para encontrar a mediana? Não, é para encontrar a posição que encontra-se a mediana, para números ímpares. Não é o números ímpares, é para a quantidade de valores ímpares. Né? Então eu tenho 15 números aqui, então como é que eu faço? É 15 mais 1 dividido por 2, vai dar 8. Então o número que ocupar a oitava posição nesta série é a minha mediana. Aí jogando aqui de uma forma mais didática, se eu fizesse assim direto, né? Então organizei aqui em rol, é importante organizar em rol, né? Porque senão você vai pegar o número errado. Então você já tem 15, você pega 15, mais 1 que é a formulazinha, divide por 2, é 16 por 2, 8. Então você já sabe que o número 8, o oitavo número da série rol é a mediana. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu já sei que é o número 49. Que é exatamente o que está aqui. Ó. Então aqui eu fiz só para mostrar para vocês. Então é o 32, o 35, o 36, o 39, o 41, o 44, o 48. Pessoal, mas se eu tivesse o número repetido aqui, teria algum problema? Não, não teria problema nenhum. O procedimento é o mesmo, porque aqui nós estamos calculando o meio e não a moda, tá? 51, 54, 56, 57, 59, 63, 66, né? 66. Aí, exatamente o 49 que está apontado aqui é o mesmo 49 que está apontado aqui. Aqui está mais fácil de visualizar aonde fica a mediana. Aqui está no conjunto, né? Então, a mediana, 49, existem 7 valores coletados antes da mediana e 7 valores coletados após a mediana, tá? Então, é fácil de identificar. Essa formulazinha aqui, ela é mais usada para quando você tem muitos números e você precisa encontrar a mediana num conjunto enorme, né? Tem uns 5.000, 5.000 é par, né? Você vai 5.001 números. Qual que é o número que representa a mediana? Aí eu tenho que pegar o 5.001, somar mais 1, 5.002, dividir por 2. O resultado que der é a posição que encontra-se a mediana para números ímpares, tá? Se for números pares, aí eu vou usar esta formulazinha aqui. N dividido por 2. Se for números ímpares,
n mais 1 dividido por 2. Se forem números pares, n dividido por 2. Então, aqui eu tenho lá valores pares. Isso para uma série, né? Então, eu tenho aqui os dados brutos. Aí eu vou organizar em rol. Então, esse conjunto de dados eu tenho 14 números. Se eu tenho 14 números, eu vou usar a fórmula anterior, que é n dividido por 2. N dividido por 2 vai dar 7. Então, eu sei que a sétima posição desse conjunto de dados é a minha mediana. Tá? Só que aí, como eu tenho números pares, eu tenho que calcular uma média em cima da posição que eu encontrar. Né? Então, como é que eu funciono aqui? Ó? Se fosse aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a partir da sétima posição, eu tenho que considerar para fazer a minha mediana. Por que eu não posso considerar o 46? Porque eu tenho números pares. Então, eu tenho que sempre observar que na minha mediana eu tenho que ter 50% abaixo da mediana e 50% acima da mediana. Então, eu tenho 14 números, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Aí eu vou encontrar a minha mediana. Aí, a partir daqui, então, trazendo esses dados para cá, para ficar mais claro, eu tenho o 33, o 36, o 40, o 42, o 43 e o 45. A partir do 46, conforme está definido aqui, que é a sétima posição do número, mais mais a oitava posição, e aí a partir da nona posição até a última, o restante da minha, é o 50% a mais e 50% a menos, tá? Mas se eu quiser saber a mediana nesse caso aqui, em todos os conjuntos de números pares, vai acontecer isso. Eu tenho que somar a partir da posição que eu encontrar mais um número. Então, é 46 mais 48. Então, somo 46 mais 48 e tiro uma média simples. Soma e divide por 2. Vai dar 47. Então, se eu quiser saber qual que é a mediana nesse conjunto de números pares, a mediana, nesse caso, é 47. Observe que o 47 não pertence ao grupo de valores que constituem a série. Nesse caso, o valor resultante do cálculo da mediana não precisa necessariamente pertencer a uma série coletada. Então, eu não vou ter nem o 46 e nem o 48. Aqui eu vou ter o 47. O que está mostrando aqui é que ele não vai ter, às vezes, na hora que você calcula isso, ele não vai aparecer em nenhum dado aqui da série, porque você calculou esse número via média. Bom, agora nós vamos ter, então, a mediana a partir de uma tabela. Como que eu acho a mediana a partir de uma tabela? Tá? Então, foi feita uma pesquisa para especificar as necessidades das famílias em relação ao número de quartos de uma residência. Para tanto, foram consultadas 220 famílias. Calcule o valor da mediana conforme os dados da tabela abaixo. Então, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer, que vocês já sabem fazer, a tabela para calcular a mediana vai vir até aqui, ó. Daqui para lá. Ó. Esse pedaço aqui é o que vai vir nos exercícios para vocês. Aí, o que vai ser necessário vocês calcularem? O que vai ser necessário vocês fazerem para calcular a mediana de tabela sem ser de intervalo? Sem ser de intervalo é sem ser assim, ó. Por enquanto não vai aparecer nada disso aqui para vocês. Então, para calcular a mediana dessa tabela, vai ter que fazer a frequência acumulada. Quem lembra da frequência acumulada? Como é que eu faço a frequência acumulada? 46 e 46. Você vai 46 mais somando. 81, isso, 127. 127, 63, 190, 24, 214, 6, e aqui eu chego na frequência acumulada. Então, o primeiro passo é fazer a frequência acumulada. O segundo passo, isso aqui não é obrigatório, é fazer como se fosse uma corrida, essa frequência acumulada. Né? Então, é do primeiro ao 46º, do 40º começa no 46º e termina no 127, exatamente no término de cada posição aqui, ó. 127. Começa no 127, termina no 190.
Começa no 190, termina no 214, começa no 214 e termina no 220. Tá? Então, isso aqui ajuda para você identificar a mediana numa tabela. Tá? Ela não é obrigatória, pode fazer de cabeça. Tem gente que tem facilidade para fazer de cabeça. Eu não consigo, então eu prefiro que se faça a interpretação da frequência. Sendo assim, o que nós vamos fazer? Qual é o número de quantidade de elementos que nós temos aqui? Ó? Temos 220 elementos, tá certo? Isso aqui é um número par, não é? Então, se é um número par, eu vou usar a posição da mediana para calcular a minha mediana, onde que ela está localizada. Então, é 220 dividido por 2, 110. Então, 110 não é a mediana, 110 é a posição em que ela se encontra. Então, se eu pegar esse 110 e aplicar aqui na interpretação da frequência, em que classe a minha mediana deve estar? Deve estar mais ou menos aqui, ó, na segunda classe. Tá? Porque vai desde o 46º até o 127º termo, que significa que termina aqui no 127. Tá? Então, a classe da mediana é a segunda classe. Aqui, ó, segunda classe. Sempre tem que fazer isso? Sempre. Sempre vai ter que fazer frequência acumulada. E esse aqui é opcional. Tem gente que consegue identificar a posição da mediana somente com a frequência acumulada. Tá? Já no exemplo 2, nós temos aí, quando a posição da mediana coincide com uma frequência acumulada, é necessário utilizar a seguinte fórmula. Aqui é o seguinte, ó. Aqui é a mesma coisa do anterior. Estamos a mesma coisa. O 220 com o 220. Só que aí, o que acontece? Observe, tem que fazer a mesma conta, tá? Aqui, ó, fazer a frequência acumulada, né? E fazer a interpretação da frequência se haja necessidade, tá? Como que eu sei que é 110? Ele está localizado, a minha mediana está localizada onde? Está localizado na segunda classe ou está localizada na terceira classe? Como que eu sei isso? É o último da segunda classe e o primeiro da terceira? Isso, ó, tá vendo? É o último da segunda classe e o primeiro da terceira. Isso mesmo. Quando acontece essa coincidência de termos, né? Então ele pertence à última da segunda e à primeira da terceira. Aí eu tenho que fazer essa continha aqui, ó. Que é essa fórmula que ele está mostrando aqui. Como é que essa fórmula não tem nenhum dado, então fica mais difícil de explicar. Então, quando acontece essa coincidência de pegar em alguma de duas classes, né? O final de uma e o começo da outra, aí é necessário fazer isso aqui, ó. Quando a posição da mediana coincide com uma frequência acumulada, que é o caso aqui, ó, do 110, pegou na segunda classe e na terceira classe. Aí o que eu tenho que fazer? Ó? É necessário para se calcular a mediana que se faça por meio de média aritmética simples, entre o valor da variável correspondente à frequência acumulada, o valor da variável correspondente a uma ordem posterior. Então eu tenho que pegar o quê? Eu tenho que pegar a classe que coincidiu no primeiro termo, no caso 2, a classe que coincidiu com o segundo termo, no caso 3, eu somo essas duas variáveis, 2 mais 3, divido por 2, a minha mediana vai ser 2,5. É isso. Vai ter um ou outro exercício desse, tá? É um ou dois exercícios desses, só para vocês não esquecerem, tá? Porque não é uma situação muito comum acontecer, mas às vezes acontece, tá? Então, se a é gente for ver, professor, É. é a mesma, tipo, como é que eu vou dizer? É o mesmo processo. É tipo assim, é que aqui tem organizado em tabela, né? Só que isso aí é Sim, uma sequência de 1, sequência de 2, sequência de 3. sim, É o mesmo sim. processo que você já tinha falado. Sim, mas é que na tabela fica um pouco mais difícil de localizar aonde está a mediana, né? Então é por isso que tem que ser feito dessa forma. Tá bom? É isso. E aí, na semana que vem, a gente faz exercício sobre isso.
Certo, tudo bem. Tá bom? Tá bom, obrigado, professor. Para hoje é só. E aí na semana que vem nas aulas da semana que vem, que eu não quero dar atividade para vocês de lição de casa, que vocês já estão muito em casa, pra vocês não ficarem loucos e fugirem da minha aula. Então eu vou dar os exercícios para vocês fazerem na minha aula da próxima semana. E aí a gente se encontra à tarde com ele. Ó, professor, você vai deixar os... Ah, não. Esquece. Esquece, é o negócio de CEPOC é pra quinta. Vou deixar a aula de quinta para vocês fazerem os exercícios e de CFE a gente faz na próxima semana, nos exercícios em aula. Não vai caber na segunda, a gente passa para terça, não tem problema nenhum, tá? Eu só não quero ficar dando lição de casa para vocês, porque vocês já estão muito em casa e eu não quero deixar ninguém louco. Beleza? Tá bom. Beleza, professor, obrigado pela aula. Mas eu peço as atividades de CFE para vocês. E aí eu vou atrás do seu questionamento aí, vou ver se eu consigo achar quem inventou essas fórmulas aí. Obrigado. Tá bom? É só curiosidade, Não tipo, tem problema, não tem problema, eu vou é, atrás. Eu vou como atrás. que os caras chegam na fórmula, sabe? Sim, claro. Faz sentido. Eu vou ver se eu consigo achar e eu repasso para todo mundo na próxima aula. Tá bom? É isso aí, gente. Até mais tarde, então. Até, professor, obrigado pela aula.